Olá pessoal, nesse vídeo fizemos uma coletânea com diversos problemas relatados nos portões automáticos. Motor com pouca força, controle sem alcance, como usar o freio e a rampa de forma certa, portão abre mas não fecha, portão que abre sozinho. Então provavelmente encontrarão a solução para o problema do seu portão aqui nesse vídeo. Então fiquem ligados aí. Então hoje vamos falar sobre esse componente tão importante no funcionamento dos motores de portão automático, que é o capacitor. Mas antes disso, rapidinho, dê um like aí embaixo para ajudar esse canal a crescer ainda mais e não se esqueçam de se inscrever no canal, pois temos vídeos todas as semanas. Então vamos lá? Bom, o capacitor atua no motor de portão automático no arranque e também para dar continuidade a esse movimento. Diferente dos motores de geladeira, que o capacitor só atua para dar partida e depois é cortado, nos motores de portão ele continua atuando durante todo o funcionamento. Por isso que ele é tão importante. Então vamos à principal dúvida de todos. Quando devemos trocar o capacitor e como saber se ele está com defeito? Bom, primeiro precisamos entender que o capacitor tem uma vida útil que vai depender do uso do motor e também da qualidade desse componente, que vai de uns 2 até uns 10 anos. Mas, ultimamente, a qualidade desses capacitores estão caindo muito com essa vinda de componentes chineses de péssima qualidade e que reduz muito a vida útil deles. Bom, os defeitos apresentados quando o capacitor está com problema são motores que não dão partida ou que ficam sem força no meio do percurso. Vejam só, o motor dá partida, mas no meio do percurso ele acaba perdendo a força e se eu segurar ele, o portão acaba parando. Percebam que ele fica sem força de atuação. Então isso pode ser um indício de capacitor com problema, ok? Bom, e agora como saber realmente se eu preciso trocar o capacitor? Bom, existem 2 métodos que os instaladores costumam usar, onde um deles é energizar o capacitor e depois colocar ele em curto. Se der um instalo forte, então poderá estar em boas condições. Ou então, para quem tiver um multímetro para medir o capacitor, essa seria a forma mais ideal. Mas e aí? E se eu der esse instalo no capacitor ou testar no multímetro, quer dizer que ele está em boas condições? Nem sempre, porque acontece um problema bem típico nos motores, onde ele pode deixar de funcionar quando a temperatura do ambiente estiver muito baixa. Por exemplo, o indivíduo vai abrir o portão de manhã e pá, não funciona. Aí chega de tarde que o clima está mais quente, ele volta a funcionar. Bom, esse problema se dá pela contração ou expansão do capacitor de acordo com a sua temperatura do ambiente. Para vocês entenderem melhor, vejam na imagem. O capacitor é composto por esse dieletro, que é um material isolante e que é enrolado numa fina placa metálica onde se armazenam os elétrons. Só que quando a temperatura do ambiente cai, esses elementos da qual são feitos os capacitores se contraem e por problemas de desgaste no material isolante, a capacidade desse capacitor diminui drasticamente. E aí quando sobe novamente a temperatura do ambiente, os elementos desse capacitor se expandem, então o componente volta ao seu funcionamento normal. Então a regra, pessoal, é troquem o capacitor a cada 2 anos. Ponto final, certo? Agora, qual a capacitância certa para cada motor? 12, 15 ou 25 microfarads? O correto é ver as especificações do motor, porque isso vai depender muito do enrolamento do estator. Mas se vocês não souberem essas especificações, usem como padrão 12 micro para motores de até 1/4 de HP em 220 volts, 15 micro para motores de 1/3 e 25 micro para motores
de meio ou 1 HP em 220 volts. Se o motor for de 1/4 de HP em 110 volts, então use um capacitor de 25 micro. Vejam que a regra é: quanto menor a potência do motor, menor terá que ser o valor do capacitor para não passar dos limites de corrente da bobina auxiliar. Bom, muitos instaladores aumentam o valor desse capacitor e até mesmo colocam 2 capacitores juntos para aumentar a força do motor, na qual isso só danificará ainda mais a bobina do motor, porque acabará superaquecendo e levando a sua queima. Bom, agora qual a tensão de trabalho ideal do capacitor que devo comprar? 250 ou 450 volts? Bom, para o uso em 220 volts, o capacitor de 250 irá funcionar tranquilo, mas estará no seu limite de trabalho. Então, se querem uma durabilidade maior, usem os capacitores de 450 volts. Só que, no entanto, eles são maiores e mais caros. Então, aí tem que ver se compensa, ok? Bom, então a verdade é que o capacitor é apenas um dos componentes que podem causar a perda de eficiência no torque do motor, pois também pode haver problemas na placa de comando, tanto no relé de saída quanto no transistor de potência da placa. E também pode haver problemas no enrolamento da bobina do motor, que acabará perdendo a sua eficiência. Então, aumentar o capacitor só vai piorar esses problemas ainda mais. Bom, quem chegou em casa e viu seu portão aberto ou teve relatos de vizinho que o portão simplesmente está acionando sozinho. Esse é um dos problemas mais comuns que acontecem nos portões automáticos. Portanto, vamos falar nesse vídeo sobre todas as causas desse problema para vocês poderem solucionar de alguma forma. Bom, temos vários quesitos que podem causar esse evento e um deles são problemas físicos na placa. É comum entrar formigas ou lagartixas dentro do compartimento da placa, principalmente em motores onde esse compartimento possui pequenos orifícios ou é muito exposta à placa. E também problemas decorrentes à umidade que acabam causando esses acionamentos. Então, primeiramente, precisamos abrir o motor para acessar a placa e podemos retirá-la do local para verificar se não há nenhum inseto embaixo da placa. E também analisarmos com calma para verificar se não há problemas de umidade nela. Então podemos limpá-la com um pincel e até mesmo usar álcool isopropílico, removendo todos os resquícios de umidade e materiais orgânicos. Se houver alguma oxidação muito grave em algumas soldas na placa e tiverem conhecimento em eletrônica, podem ressoldar os pontos mais afetados nessa placa. Bom, normalmente essa ação de limpeza resolve a maioria das situações, mas também podemos ter problemas nos nossos próprios controles remotos acionando sozinhos. Muitas vezes atiramos esse controle em uma gaveta ou deixamos dentro da bolsa ou até mesmo dentro do porta-luvas do carro. E esse controle remoto esquecido pode estar acionando o portão sem sabermos, pois acontece muitas vezes de botões do controle remoto estarem sensíveis ao toque. Então aquele controle remoto esquecido em algum lugar pode estar acionando sozinho. E como resolver isso? Bom, simplesmente resetem a memória de controles remoto na placa e codifiquem os controles que possuem novamente. Se tiverem controles que o botão parece estar sensível ao toque ou acionando mal, não codifiquem esses controles e substituam por novos. Mas a forma mais eficaz de resolver esse problema é substituir todos os controles remotos por novos e não codificar nenhum dos controles antigos, porque podemos ter controles clones com o mesmo código dos controles que esquecemos em algum lugar. E aí não vai adiantar resetar a memória da placa, ok? Bom, agora se o seu motor for muito antigo e possuir placas de frequência 299 MHz, que é uma frequência muito antiga,
Saiba que os códigos dessa frequência são muito frágeis e fácil de um vizinho próximo ter o mesmo código, ou até mesmo irradiações eletromagnéticas, podendo causar essas interferências pela fragilidade desse código. Então, para resolver isso, precisa mudar o código dos controles dessa forma, cortando as trilhas. Depois, resetem a memória da placa e codifiquem o controle com o novo código. Bom, se nada disso resolver, então sua placa provavelmente está com defeito. Então substitua ela por uma nova e optem por placas 433 MHz que possuem os códigos muito mais seguros. E deem preferência aos controles com tecnologia Rolling Code, onde alguns bits desse código ficam trocando, evitando assim a clonagem desses controles, onde esses controles são chamados de anticlone, certo? Bom, então seu controle não está funcionando direito e você precisa chegar lá pertinho do portão para acionar o motor. Então vamos falar sobre todos os problemas que podem estar causando isso e como solucionar. Vamos dar aqui algumas dicas simples para usuários com pouco conhecimento e também dicas avançadas para até mesmo aqueles técnicos mais experientes. Portanto, eu fiz esse vídeo com muito carinho para vocês. Então peço que fiquem até o final, porque será uma verdadeira aula para todos. Mas antes disso, vou pedir para vocês darem aquele like aí rapidinho para ajudar esse vídeo a crescer. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização, pois temos vídeos todas as semanas. Então vamos lá? Bom, primeiro quesito. De uma hora para outra, seu controle perdeu o alcance e você não fez nada, não trocou placa, não trocou motor, simplesmente perdeu o alcance do nada. Então a primeira etapa é saber se isso acontece com todos os controles. Se for somente com um controle, então vamos fazer o seguinte procedimento. Abra o controle, retire a bateria e limpe bem os contatos onde ela fica alojada com uma chave de fenda. A limpeza desses contatos é muito importante, porque sempre fica ali um zinabre da bateria interferindo no contato. Verifique também se existe algum resquício de umidade ou oxidação no controle. E se houver, tente limpar com uma escovinha com muita calma para não danificar nenhum componente. E então, coloque uma bateria nova nela e teste o controle. Ainda não resolveu? Então provavelmente seu controle está fora da frequência. Os controles antigos sem ressonador são muito frágeis e pode alterar essa frequência se deixarmos cair no chão ou levarem algumas pancadas fortes. Um simples deslocamento de alguns componentes, como esse capacitor aqui, pode alterar a frequência do controle remoto. Então vamos precisar de auxílio de um frequencímetro igual a esse para ajustar a frequência do controle. Temos duas faixas de frequências mais usadas nos controles, a frequência 299 MHz e a 433 MHz. Então podemos fazer esse pequeno ajuste apenas deslocando esse pequeno capacitor próximo à área de transmissão do controle até chegarmos à frequência exata que queremos. Bom, esses procedimentos resolvem a maioria dos problemas de alcance nos controles remotos. Agora, se não é apenas um controle que está com pouco alcance, mas todos estão com dificuldade para acionar, então possivelmente temos algum problema lá no receptor da central do motor. Portanto, vamos fazer o seguinte procedimento. Abra o motor até chegar ao compartimento da placa de comando e procure por esse componente aqui, que é o receptor da central. Na maioria das placas ele tem esse mesmo formato, sendo fácil de identificar. Muitas vezes por problema de umidade, esse pequeno receptor acaba oxidando, portanto vamos precisar fazer uma limpeza nele. Então desliguem antes a energia elétrica do motor e com uma escova de dentes limpem com muita calma esse componente dessa forma. Pode usar álcool isopropílico ou até mesmo thinner para ajudar nessa limpeza.
Se esse procedimento de limpeza não adiantou, então podemos trocar esse receptor adquirindo esse componente em casas de eletrônica ou em portais como o Mercado Livre, que são fáceis de achar. Esses receptores possuem uma pinagem padrão, portanto o formato pode mudar um pouco, mas a pinagem será igual. Apenas precisam adquirir um receptor da mesma frequência que a antiga, 299 ou 433 MHz. Então agora vamos fazer a troca desse receptor. Retiramos primeiro o componente defeituoso com a ajuda de um sugador de solda. E agora colocamos um novo receptor, sempre obedecendo a pinagem. E agora podemos testar os controles, que provavelmente esse problema de alcance foi resolvido. Bom, agora se você não quer tentar trocar esse receptor porque não tem conhecimento ou ferramentas para isso, pode fazer algo mais simples, adquirindo um receptor externo. Esse dispositivo é fácil de ligar, pois possui apenas um relé de saída e entrada para alimentação 12 volts que ligaremos na entrada de botoeira da central de comando do motor. Então vamos para o procedimento. Ligamos no borne de 12 volts do receptor em alguma saída da alimentação da central de comando. Se não tiver uma saída de 12 volts, então terão que colocar uma fonte externa para alimentar o receptor. Depois liguem a saída NA, normalmente aberto na entrada de botoeira da placa de comando, e o comum do relé no GND da placa. E pronto! Podemos codificar agora nossos controles nesse receptor e escolhendo o modo pulso nos jumpers de programação. Agora é muito importante que apaguemos os controles da memória da placa de comando e fiquem apenas cadastrados aqui nesse novo receptor externo, ok? Então já podemos testar o receptor. Bom, agora vamos para outra questão. Se você programou algum controle novo em seu motor e esse controle não teve o mesmo alcance do antigo que você tinha, ou até mesmo você trocou o motor ou a placa de comando por uma nova e quis usar os controles antigos, o problema pode estar acontecendo por causa da nova geração de receptores dessas centrais, que usam um ressonador que ajusta a frequência da recepção para uma banda muito estreita. Até pouco tempo, tínhamos receptores 433 MHz que admitiam uma frequência dos controles entre 430 e 435 MHz. Então essa banda de frequência que os receptores admitiam eram mais largas. Esses receptores podem ser reconhecidos por usar esse tipo de ressonador aqui. Bom, então está aí o problema do alcance, pois os controles remotos funcionam da mesma forma. E a nova geração de controle também possui esse ressonador. Vejam aqui. E eles calibram essa frequência nos exatos 433,2 MHz. Lembram que anteriormente mexíamos naquele capacitor e já alterava a frequência? Portanto, agora não temos mais esse capacitor e essa frequência é ajustada apenas por esse ressonador. Então, se você adquirir um controle remoto que não possui esse ressonador, ele não terá o mesmo alcance, pois provavelmente ele virá com uma frequência fora dos padrões aceitáveis pelos receptores e perderá muito seu alcance por causa disso.
Se você fez uma cópia do seu controle remoto com esses clonadores que existem no mercado, entendam que provavelmente não terão o mesmo alcance, pois a maioria desses clonadores não possuem esse ressonador. Então a dica é: fujam sempre desses controles clonadores e prefiram os controles remotos originais da marca, que são codificados diretamente na placa do motor. Bom, então vamos lá. Após codificarmos o primeiro controle remoto, geralmente damos aquela testada no motor. Mas é muito importante, antes de efetuarmos esse teste, já termos instalados nos locais certos os sensores fim de curso no portão ou no motor. Porque em muitos modelos de placa é gravado o primeiro percurso que efetuarmos no portão. E essa é uma característica básica das placas da PPA, por exemplo. Antes de qualquer programação, precisamos nos certificar se o sentido do motor e o sensor fim de curso estão configurados de forma correta. Esse é um problema que afeta ainda mais os motores deslizantes ao invés do basculante, pois o motor pode abrir para a direita ou para a esquerda, e aí que é a causa da dificuldade, pois dependendo do lado que vamos instalar o motor, teremos que inverter os dois fios da bobina do motor e também o plug do fim de curso. Então agora, para entendermos melhor, vamos ver alguns exemplos de placas. Então aqui nós temos a placa da PPA e aqui a entrada para o fim de curso. É um conector de 4 vias, mas o sensor é de 3 vias, então nós conectamos nesses 3 primeiros aqui, certo? Onde diz FCA, bem pequenininho ali, FCA. O F é fim de curso que fecha, o C é o comum e o A, fim de curso que abre. Então, desse lado aqui é o lado que fecha e do outro lado é o lado que abre. Então, isso aqui tem que estar bem certo no motor. Para esse lado aqui tem que ir para o lado que fecha e esse aqui tem que ir para o lado que abre. Para nós resetarmos o percurso nessa placa, nós temos no manual, é só apertar a tecla grave durante 3 segundos e o percurso que foi gravado na placa é resetado. Então podemos aí gravar um novo percurso. Sempre que for gravado um percurso errado, podemos resetar e gravar novamente. Agora, se aqui no plug o conector estiver errado, nós temos que tirar o conector e inverter ele. Certo? Inverter ele e ligar ao contrário, para ficar na posição certa. E aqui, na saída para o motor, nós temos aqui o amarelo, que é o comum, o preto, que é o lado que abre, e o vermelho, o lado que fecha. Se o sensor estiver ligado na posição correta, e aqui na hora de acionarmos o motor, ele ir para o lado errado, acionar o lado errado então do motor, nós temos que inverter então esses dois fios, o preto e o vermelho. O amarelo, que é o comum, continua lá. Então colocamos o vermelho aqui e o preto aqui. Certo? Então fazemos essa inversão da bobina. E agora então podemos acionar o controle remoto e ver se o motor vai para o lado correto e fecha no sensor respectivo. Bom, então essa parte tem que estar correta antes de fazermos qualquer outro procedimento. Ok, pessoal? Percebam bem que aqui o conector que vem com o sensor, ele é de 3 vias e nós não vamos usar esse último aqui, porque esse último aqui é comum. Só se o sensor for de 4 vias. Aí não temos problema, porque aí vamos usar o fecha e o comum e o abre e o comum. Nesse caso aqui o comum é o do meio e o fecha é desse lado, o abre é do outro. Ok? E aqui agora nós temos uma placa da Garen. Nós temos o conector de 5 vias ou um conector de 3 vias, podemos usar qualquer um dos dois sensores, com a mesma nomenclatura. Vejam bem, FCF, fim de curso que fecha, e FCA, fim de curso que abre, os dois lados aqui dos conectorzinhos. Então temos que cuidar bem isso daí. Esse lado aqui deve ir para o lado que abre e o FCF deve ir para o lado que fecha.
Se estiver trocado, nós temos que fazer a mesma coisa. Aqui nós temos o conector de 3 vias. Se estiver invertido, nós vamos virar ele e colocar dessa forma. Do mesmo jeito, aqui é o sensor com conector de 5 vias. Esse lado aqui são esses 2 fios, deve ir para o lado que abre, e esse lado aqui, os outros 2 fios, que é o outro sensor, deve ir para o lado que fecha. Se estiver trocado, certo? Nós tiramos o conector e invertemos. Ok? Invertemos. Aqui nessa placa da Garen, como em muitas outras placas, nós temos o LEDzinho aqui para entendermos bem o que está acontecendo. Veja, é o LED verde FCF e o LED vermelho FCA. Então, se fecharmos o sensor do FCA, ó, veja que acende o LED FCA correspondente. E o FCF é lá o verde. Ó. Então, podemos perceber por aí se o sensor está ligado de forma correta. E temos aqui também a parte que vai para a bobina, certo? O azul aqui é o meio da bobina e o preto e o branco são as duas pontas, um lado que abre e um lado que fecha. Se o motor estiver invertido, indo para o lado errado, né, nós temos que inverter então o preto e o branco. O azul continua a mesma coisa. Aqui nessa placa, que é a Smart, nós temos um botão certo para a gravação do curso. Né? Então é só a gente apertar o curso, o LED vai acender e aí nós pressionamos o controle remoto e ele vai fazer o percurso do portão e vai gravar automaticamente. Se alguma coisa der errada na gravação do percurso, efetuamos o mesmo procedimento novamente. Certo? Apertamos o curso e acionamos o controle remoto para novamente fazer o percurso do portão. Essa parte de gravação de percurso do portão é muito importante, senão não conseguiremos fazer a gravação de rampa e freio, ok, pessoal? Bom, e aqui agora nós temos uma placa da RCG, o mesmo procedimento, né? Nós temos aqui um conector de 3 vias e aqui um de 5 vias. Nós temos os 2 conectores para ele. Desse lado aqui, ó, FCF, o GND que é o comum e o FCA. Então o FCA tem que ir para o lado que abre e o FCF tem que ir para o lado que fecha. A mesma coisa nesse conector de 5 vias ali em cima. Então aqui nós temos a entrada para o conector, certo? Posicionamos dessa forma. Se estiver errada a posição, estiver invertida, nós tiramos e invertemos. A mesma coisa que nas outras placas, ok? Temos aqui também o mesmo indicador de LED de fim de curso. Se acionarmos aqui o FCF, certo? Vai acender o LED vermelho, que é o fim de curso que fecha. Se acionarmos o FCA, vai acender o LED verde, que é o lado do fim de curso que abre, certo? Então, esses sensores têm que ir para os lados corretos do portão. E aqui na saída para o azul, temos o mesmo exemplo. O azul é o comum e aqui do lado, né, verde ou branco, podemos inverter esses 2 fios se estiverem na ordem errada, mantendo o fio azul no mesmo local, que é o fio do meio da bobina, certo? Então, esses 2 é os fios da ponta, um para o lado que abre, outro lado que fecha, e o azul é o fio central. Aqui um exemplo de gravação para essa placa. Então, esse fim de curso que indica o LED vermelho deve estar fechado na hora da programação. Nós vamos pressionar o TP- e em seguida um botão do controle remoto. Então ele vai abrir todo o portão e vai chegar lá no final de curso que abre e vai terminar a programação de percurso. Bom, então é sempre recomendado, depois de fazer esses testes de sentido e ajuste de fim de curso, resetarmos o percurso do portão e gravar novamente, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deem um joinha aí e não se esqueçam de instalar o aplicativo Tektron Resolve, onde temos muitos manuais e vídeos de todas as marcas de motor e também um chat exclusivo, onde poderão resolver suas dúvidas com os nossos técnicos. Obrigado e até o próximo vídeo.